Olá, conheça os bastidores do teatro em BH no Câmera Aberta desta semana. Descubra as funções dos videoclipes musicais no Pílula Pop. Saiba a importância do legado de Michael Jackson. O IEU-FMG invade a curiosa arte dos picadeiros. E é claro, confira ainda as dicas do De Saída. Veja agora um pequeno trecho que a gente separou para você. Ele começou a cantar aos 5 anos de idade, com os irmãos mais velhos no grupo Jackson 5. A carreira profissional iniciou aos 11 anos, e o primeiro single solo foi lançado em 1971. Bateu recordes de vendas, mudou a história da música e ficou conhecido como o rei do pop. Foi cantor, compositor, dançarino e produtor. É claro, estamos falando de Michael Jackson. Michael Jackson, por todos os seus talentos e pela capacidade de mover toda uma indústria que ele teve, né, tinha, e tem, porque agora a indústria vai ser cada vez mais movimentada pela música dele, eu acho que ele foi o último artista completo da história recente da música pop. Michael Jackson foi o primeiro artista da música pop que percebeu que uma celebridade não são só produtos palpáveis. A celebridade, ela é uma história a ser vendida, ela é um mito, ela é alguma coisa que está colocada no terreno do simbólico. Então, muito mais que gravar discos, Michael Jackson inventou histórias. E isso que os fãs procuravam nas músicas dele e na performance dele. Para além daquele som dançante, estava ali por trás uma história de ficção. A notícia da morte do astro abalou o mundo. As músicas e as polêmicas voltaram a ganhar destaque. Na internet e nas ruas não se fala em outra coisa. A performance dele, a capacidade criativa, tudo eu acho muito superior a qualquer outro. Não tem outro ídolo pop dessa geração que vai ser igual ele, não vai existir outro Michael Jackson igual Elvis e outros. Fã eu não era, mas eu reconheço o talento dele como um artista ímpar. Sem paralelo e assim, sem substituto, sem sucessor. Michael Jackson morreu no último dia 25 aos 50 anos. Além de grandes sucessos e muitas polêmicas, o cantor deixou milhões de fãs no mundo inteiro. Não é à toa que as vendas dos produtos do rei do pop estão disparadas. Nesta loja, por exemplo, havia 51 CDs do astro e agora só restaram 3. Tem aparecido muita gente, né, que não era fã, passou a conhecer ele agora através mais dessa repercussão grande da morte dele, né, e os fãs que querem completar as coleções, né, e gente que viu que ele foi um grande fenômeno da música, né, que quer conhecer o trabalho dele, do início até o final aí mesmo. A vida do artista sempre foi manchete fácil para a mídia. Quantas cirurgias plásticas ele fez? Ele clareou mesmo a pele? Além desses questionamentos, vieram as acusações de pedofilia. E ainda teve problemas com o pai e com a justiça. Mas mesmo assim, a imagem do ídolo parece ter se mantido intocável para os fãs. Nessa época conturbada, Paulo Renato, que acompanha a trajetória do cantor desde criança, fez uma tatuagem no braço esquerdo. Então, naquela época quando teve o segundo, que ele foi para julgamento e tudo, as pessoas vinham falar, ele vai ser condenado e tudo. Eu sempre tive essa certeza tão grande que ele era inocente, e dessa vez ele decidiu levar o caso até o final, que eu falei assim, não, vocês acham que eu vou colocar no meu corpo a imagem de um pedófilo? Eu seria louco de fazer isso? Não, você não é doido, então tá. Aí eu fui lá no estúdio, fiz a tatuagem, isso antes de sair o resultado do julgamento, foi que 3 ou 4 semanas antes. Aí eu falei, nossa, e agora e tal? E se ele for culpado? Eu falei, mas não é. E deu o que deu, entendeu? Ele realmente foi inocentado por unanimidade. E a tatuagem ficou pro resto da vida, né? Ele vai me acompanhar. Ou seja, né? Um pouquinho do Michael ainda vai ficar no meu corpo pra sempre. Né? O cantor, que vendeu mais de 100 milhões de cópias do álbum Thriller, está no livro dos recordes. Ele lidera também o ranking dos artistas que mais ajudam pessoas no mundo. Não é à toa que tantos fãs choram a perda desse mito. Eu fiquei muito surpreso com a morte dele e estou de luto, né? Igual a milhões de fãs no mundo inteiro. Michael esteve no Brasil 3 vezes. A última visita foi em 1996, quando o astro gravou um clipe no Rio de Janeiro e em Salvador. Assim como em todos os lugares, ele arrastou multidões. Não dá para negar que o mais novo dos Jacksons era uma grande celebridade.
Com certeza, Michael Jackson é o rei do pop e é o Elvis da nossa geração. A sua carreira foi brilhante, ele revolucionou a música com o Thriller. Foi um clipe que misturou roteiro, maquiagem, efeitos visuais e coreografia de forma assim, impressionante, foi revolucionário na época. E é um ícone mesmo, ele vai ser eternamente imitado, é um personagem. Michael Jackson é um artista fenomenal em todas as áreas, ou seja, um cantor fenomenal, um compositor fenomenal, um marqueteiro fenomenal, um dançarino fenomenal. Por estar há 12 anos afastado dos palcos, muitos começaram a falar que ele não era mais o mesmo artista de antigamente. Mas o astro estava preparando uma nova turnê em que faria 50 shows. Cerca de 800 mil ingressos foram vendidos. Essa expressividade no número de pessoas que estão sofrendo e que estão padecendo da morte do Michael Jackson é interessante por mostrar que esse mito que foi colocado, né, nos anos 90, anos 80, anos 90, esse mito não morreu, esse mito continua nas pessoas, mas de um artista que foi, e de um artista que não conseguia mais aparecer daquela maneira que ele tinha sido antes. Mas é claro que o Michael Jackson permanece, tanto que a música pop continua fazendo coisas que ele fez. O que mais podemos falar de Michael Jackson? Ele vai ser eterno.